Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria profunda ter você aqui nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para você. Talvez você tenha acordado carregando o peso das contas por pagar, dos problemas não resolvidos, das portas que ainda não se abriram. Talvez o seu coração esteja apertado com aquela sensação de que falta algo, de que a vida está difícil, de que nada está dando certo. Mas hoje você vai descobrir o segredo que transforma tudo. Começar o dia não com pedidos, mas com gratidão pura e verdadeira a Deus. Quando você aprende a agradecer primeiro, antes de qualquer coisa, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual e na sua vida prática. A gratidão não é apenas um sentimento bonito. É uma arma poderosa que quebra cadeias, abre portas e atrai a presença manifesta de Deus. Fica comigo até o final, porque esta oração vai mudar a forma como você enxerga o seu dia e como Deus age na sua vida a partir de agora. Coloca a mão no peito, respira fundo e abre o teu coração, porque Deus está aqui e quer derramar bênçãos sobre a tua vida agora mesmo. A palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Repara bem, não diz dai graças por tudo, mas sim em tudo, ou seja, em qualquer situação, em qualquer circunstância da tua vida. Agradecer a Deus primeiro não significa fingir que os problemas não existem, mas reconhecer que Ele é maior do que qualquer dificuldade. Quando começamos o dia com gratidão, estamos declarando que confiamos em Deus mais do que confiamos nas nossas próprias forças limitadas. O apóstolo Paulo e Silas estavam presos, feridos, acorrentados, mas escolheram louvar e agradecer a Deus, e as cadeias se quebraram. A gratidão é a chave que abre as portas do impossível, que move a mão de Deus, que atrai milagres para a tua vida de forma sobrenatural. Quantas vezes acordamos reclamando do que falta, em vez de agradecer pelo que temos, pelo ar que respiramos, pelo novo dia que recebemos? A gratidão muda a nossa perspectiva, transforma a nossa mente, eleva o nosso espírito e nos coloca numa frequência espiritual de bênçãos. Hoje, antes de pedir qualquer coisa, vamos simplesmente agradecer e ver como Deus responde de maneiras que nem imaginamos ser possíveis. Vamos orar. Pai amado, nós começamos este dia colocando a gratidão no centro de tudo, reconhecendo que Tu és bom em todo o tempo e sempre fiel. Obrigado, Senhor, por este novo dia que nos deste, por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir, de experimentar a Tua bondade. Obrigado pelo ar que enche os nossos pulmões, pelo coração que bate forte no nosso peito, pela vida que corre nas nossas veias agora mesmo. Obrigado por acordarmos hoje, quando muitos não tiveram essa chance, quando muitas camas ficaram vazias, quando muitas famílias choraram perdas. Pai, perdoa-nos por tantas vezes termos começado o dia reclamando, murmurando, focando no que falta em vez de agradecer pelo que já temos aqui. Hoje escolhemos a gratidão como a nossa primeira oferta a Ti, antes de qualquer pedido, antes de qualquer súplica, apenas agradecendo de coração. Obrigado pela nossa família, Senhor, mesmo que imperfeita, mesmo que às vezes difícil, é uma bênção que Tu nos deste para amarmos e cuidarmos. Obrigado pelos nossos filhos, pelo sorriso deles, pela inocência, pela alegria que trazem, por nos ensinarem o que é o amor incondicional verdadeiro. Obrigado pelo teto sobre a nossa cabeça, Pai. Mesmo que simples, é um abrigo seguro que muitos não têm. É um lugar que Tu nos providenciaste. Obrigado pela comida na nossa mesa. Mesmo que seja pouca, é mais do que muitos têm. É o pão de cada dia que Tu prometeste nunca nos faltar. Obrigado pelas roupas que vestimos, pelos sapatos nos nossos pés, por cada coisa material que temos e que tantas vezes não valorizamos como devíamos. Obrigado pelo trabalho, Senhor. Mesmo quando é cansativo, é uma bênção ter onde ir, ter o que fazer, ter como sustentar a nossa família com dignidade. Obrigado pelos colegas de trabalho, pelos chefes, pelos clientes,
por cada pessoa que cruzou o nosso caminho profissional e nos ajudou a crescer sempre. Obrigado pelas dificuldades que enfrentamos, porque através delas aprendemos a depender mais de Ti, a fortalecer a nossa fé, a amadurecer no Espírito. Obrigado pelas lágrimas que derramamos, porque cada uma foi vista por Ti, cada uma foi guardada, cada uma foi transformada em crescimento e em vitória. Obrigado pelas orações não respondidas do jeito que queríamos, porque Tu sabes melhor do que nós o que realmente precisamos para o nosso bem eterno. Pai, obrigado pela nossa saúde. Mesmo que não seja perfeita, ainda temos forças para levantar, para caminhar, para viver mais um dia em plenitude. Obrigado pelos médicos que Tu usas como instrumentos de cura, pelos remédios que aliviam as nossas dores, pela ciência que Tu inspiras para nos ajudar. Obrigado por cada órgão do nosso corpo, que funciona sem que precisemos pensar nisso. Pelo milagre constante que é a vida, acontecendo dentro de nós. Obrigado pelos amigos verdadeiros, Senhor, aqueles que ficam nos momentos difíceis, que oram por nós, que nos apoiam, que são presentes Teus na nossa vida. Obrigado pela igreja, pela comunidade de fé, pelos irmãos que caminham conosco, pelos pastores que nos ensinam, pelos líderes que nos pastoreiam com amor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, pela Bíblia que temos em casa, pela possibilidade de ler as Tuas promessas, de conhecer a Tua vontade para nós hoje. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos guia, que nos consola, que nos convence, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis sempre. Obrigado por Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz, pelo sangue derramado, pela salvação gratuita, pela vida eterna que nos foi garantida por pura graça. Senhor, obrigado pelas vitórias que já conquistamos, pelas batalhas que já vencemos, pelas montanhas que já escalamos com a Tua força em nós operando. Obrigado pelos livramentos que nem sabemos que aconteceram, pelos acidentes que evitaste, pelos perigos dos quais nos protegeste sem que percebêssemos isso. Obrigado pelos anjos que Tu envias para nos guardar em todos os nossos caminhos, pela proteção invisível, mas real, que nos cerca dia e noite sem cessar. Obrigado pelas portas que fechaste, Senhor, porque eram caminhos errados, relacionamentos tóxicos, oportunidades que pareciam boas, mas nos destruiriam depois. Obrigado pelas portas que abriste, pelas oportunidades que criaste, pelos encontros que providenciaste, pelos milagres que realizaste quando menos esperávamos ver. Obrigado pelas finanças que temos, mesmo que limitadas, porque Tu tens sido fiel em prover, em multiplicar, em fazer o pouco se tornar muito nas nossas mãos. Obrigado pelos dons e talentos que nos deste, pelas habilidades únicas, pelos sonhos que colocaste no nosso coração, pelo propósito que tens para a nossa vida. Obrigado por nunca nos ter abandonado, mesmo quando nós Te abandonamos, mesmo quando duvidamos, mesmo quando reclamamos. Tu permaneceste fiel e presente sempre. Pai, obrigado pela natureza que criaste, pelo sol que brilha, pela chuva que cai, pelo vento que sopra, por cada detalhe da Tua criação perfeita. Obrigado pelas flores que colorem o mundo, pelos pássaros que cantam, pelos rios que correm, por tudo que nos lembra da Tua beleza e do Teu poder criador. Obrigado pelas estações da vida, pelos tempos de alegria e pelos tempos de dor, porque em cada estação Tu estás presente, ensinando-nos algo novo e precioso. Obrigado pelos relacionamentos restaurados, pelas famílias reconciliadas, pelos casamentos salvos, pelas amizades renovadas, através do Teu poder transformador aqui. Obrigado pela paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus sempre. Obrigado pela alegria que não depende das circunstâncias, que vem de Ti, que permanece mesmo nas tempestades, que é a nossa força em tempos difíceis também. Obrigado pela esperança que não envergonha, pela certeza de que Tu tens um plano bom para nós, pela promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Obrigado porque hoje será um dia diferente, porque a gratidão atraiu a Tua presença de forma especial.
porque Tu vais agir poderosamente na nossa vida agora. Senhor, obrigado pela sabedoria que nos dás quando pedimos, pela direção clara nos momentos de confusão, pela luz que brilha no nosso caminho quando está escuro. Obrigado pelos conselhos sábios que recebemos, pelas pessoas que Tu colocas no nosso caminho para nos orientar, pelos mentores que nos inspiram a crescer sempre. Obrigado pela paciência que desenvolves em nós, pela capacidade de esperar no Teu tempo, de confiar no Teu processo, de descansar na Tua soberania perfeita. Obrigado pelo perdão que recebemos de Ti e que nos capacitas a estender aos outros, quebrando cadeias de mágoa, libertando-nos do peso do ressentimento amargo. Obrigado pelas segundas chances, pelas oportunidades de recomeçar, pela misericórdia que se renova a cada manhã, pela graça que nos sustenta em cada momento difícil. Obrigado pelos testemunhos de vida transformada, pelas histórias de milagres, pelos exemplos de fé que nos inspiram a continuar firmes na caminhada cristã sempre. Obrigado pelos momentos de intimidade contigo, pelas madrugadas de oração, pelos cultos que tocam o nosso coração, pelos louvores que elevam a nossa alma a Ti. Obrigado pela disciplina que nos ensinas, pela correção que vem do Teu amor, pelo refinamento que nos torna mais parecidos com Jesus a cada dia que passa aqui. Obrigado pelos professores que educam os nossos filhos, pelos médicos que cuidam da nossa saúde, por todos os profissionais que servem à sociedade com dedicação fiel. Obrigado pelos líderes do nosso país, mesmo quando não concordamos com eles, porque Tu és soberano sobre todas as nações e ages através de quem Tu queres usar. Obrigado pela liberdade que temos de adorar, de congregar, de pregar o Evangelho, privilégios que muitos irmãos no mundo não têm e sofrem perseguição por isso. Obrigado pelos missionários que deixam tudo para levar a mensagem do Evangelho aos confins da terra, arriscando suas vidas para que outros conheçam Jesus Cristo. Obrigado pelos testemunhos que já demos, pelas vidas que já impactamos, pelas sementes que já plantamos, mesmo sem saber o fruto que geraram no coração de alguém. Obrigado pelos desafios que nos fazem crescer, pelas situações que nos tiram da zona de conforto, pelas provações que fortalecem a nossa fé e o nosso caráter cristão. Senhor, obrigado pela tecnologia que nos conecta, pela internet que nos permite ouvir esta oração, pelos meios que usas para espalhar a Tua palavra rapidamente hoje. Obrigado pelos livros que nos ensinam, pelos sermões que nos edificam, pelos estudos bíblicos que nos aprofundam no conhecimento da Tua verdade revelada sempre. Obrigado pelas músicas de adoração que tocam a nossa alma, pelos hinos que atravessam gerações, pelos louvores que nos conectam com a Tua presença de forma especial. Obrigado pelos sonhos que nos dás durante o sono, pelas revelações que nos fazes, pelas visões que nos mostram o Teu propósito e a Tua vontade para nós aqui. Obrigado pelos momentos de descanso, pelo sono reparador, pelas férias que restauram as nossas forças, pelos intervalos que Tu ordenas para o nosso bem-estar total. Obrigado pelas memórias boas que guardamos, pelas lembranças felizes, pelos momentos especiais que marcaram a nossa vida e que nos fazem sorrir até hoje sempre. Obrigado pelos animais de estimação que nos fazem companhia, que nos recebem com alegria, que nos ensinam sobre amor incondicional e lealdade verdadeira a cada dia. Obrigado pelas pequenas coisas que passam despercebidas, pelo café da manhã, pelo banho quente, pela cama confortável, por cada detalhe que torna a vida mais doce. Pai, obrigado pelos talentos artísticos que nos deste, pela criatividade, pela capacidade de criar beleza, de expressar emoções, de tocar vidas através da arte sempre. Obrigado pelos esportes que nos mantêm saudáveis, pelas atividades físicas que fortalecem o nosso corpo, pelo prazer do movimento, da superação, da conquista pessoal. Obrigado pelas conquistas acadêmicas, pelos diplomas alcançados, pelo conhecimento adquirido, pela educação que nos abre portas e nos capacita para servir melhor também. Obrigado pelos empregos que já tivemos, pelas experiências profissionais, pelas lições aprendidas em cada lugar, por cada etapa que nos preparou para onde estamos hoje.
Obrigado pelos clientes que confiam no nosso trabalho, pelos patrões que reconhecem o nosso esforço, pelos colegas que nos apoiam e tornam o ambiente mais leve sempre. Obrigado pelas oportunidades de empreender, de criar o nosso próprio negócio, de realizar sonhos, de ser independentes, de gerar empregos para outras pessoas também aqui. Obrigado pelos investimentos que fizemos, pelo dinheiro que poupamos, pela visão de futuro que nos deste, pela responsabilidade financeira que nos ensinas a ter sempre. Obrigado pelas heranças que recebemos, não apenas materiais, mas espirituais, pelos valores transmitidos, pelos ensinamentos que carregamos de geração em geração na fé. Senhor, obrigado pelos arrependimentos que nos levam à transformação, pela consciência do pecado que nos aproxima de Ti, pela humildade que nasce do reconhecimento das falhas. Obrigado pelo batismo que selou a nossa decisão de seguir Jesus, pelo compromisso público de fé, pela morte do velho homem e nascimento da nova criatura em Cristo. Obrigado pela Santa Ceia que nos lembra do sacrifício de Jesus, do corpo partido, do sangue derramado, da aliança eterna que temos contigo através da cruz do Calvário. Obrigado pelos jejuns que nos aproximam de Ti, pelos momentos de consagração, pelas decisões de negar a carne para fortalecer o espírito e buscar a Tua face com intensidade. Obrigado pelas vigílias de oração, pelas madrugadas em que intercedemos, pelos momentos em que escolhemos buscar a Tua presença em vez de dormir ou descansar hoje. Obrigado pelos retiros espirituais, pelos acampamentos, pelos congressos, por cada evento que nos renova, que nos enche do Espírito Santo, que nos transforma profundamente sempre. Obrigado pelas profecias que recebemos, pelas palavras que confirmam o Teu chamado, pelas revelações que nos direcionam, pelas promessas que sustentam a nossa esperança aqui. Obrigado porque esta oração de gratidão está mudando algo em nós agora mesmo, está abrindo portas no mundo espiritual, está atraindo a Tua bênção sobre as nossas vidas hoje. Pai amado, obrigado pelos momentos difíceis que já passaram, pelas tempestades que sobrevivemos, pelas crises que superamos, porque tudo isso nos tornou mais fortes em Ti. Obrigado pelas doenças das quais nos curaste, pelos acidentes dos quais nos livraste, pelos perigos dos quais nos protegeste de forma miraculosa e sobrenatural sempre. Obrigado pelos vícios que quebraste, pelas dependências das quais nos libertaste, pelos pecados dos quais nos purificaste através do poder do sangue de Jesus Cristo aqui. Obrigado pelas depressões que vencemos, pelas ansiedades que superamos, pelos medos que conquistamos, porque Tu és maior do que qualquer batalha mental que enfrentamos hoje. Obrigado pelos relacionamentos tóxicos dos quais nos tiraste, pelas amizades falsas que expuseste, pelas pessoas que removeste da nossa vida para o nosso próprio bem sempre. Obrigado pelas traições que nos ensinaram a confiar mais em Ti do que nas pessoas, pelas decepções que nos amadureceram, pelas perdas que nos aproximaram de Ti profundamente. Obrigado pelos fracassos que nos humilharam e nos fizeram buscar a Tua face, pelas quedas que nos ensinaram a levantar mais fortes, pelas derrotas que prepararam vitórias maiores. Obrigado pelos momentos de solidão que nos ensinaram que Tu és suficiente, que a Tua companhia basta, que nunca estamos sozinhos quando temos a Tua presença conosco aqui. Senhor, obrigado pelas promessas que ainda vão se cumprir, pelos milagres que ainda vamos testemunhar, pelas bênçãos que ainda estão a caminho e que chegarão no tempo certo. Obrigado pelo futuro que preparaste para nós, pelos planos de paz e não de mal, pela esperança e pelo porvir que nos garantiste na Tua palavra fiel e verdadeira. Obrigado pelos filhos que ainda vamos ter, pelos netos que ainda vamos conhecer, pelas gerações futuras que vamos impactar, com o testemunho de fé que deixamos hoje. Obrigado pelos lugares que ainda vamos conhecer, pelas viagens que ainda vamos fazer, pelas experiências que ainda vamos viver, porque Tu tens muito mais para nós aqui. Obrigado pelos ministérios que ainda vamos desenvolver, pelos dons que ainda vão se manifestar, pelo chamado que ainda vai se cumprir plenamente na nossa vida em Ti.
Obrigado pelas reconciliações que ainda vão acontecer, pelas famílias que ainda serão restauradas, pelos milagres de relacionamento que ainda vamos testemunhar com alegria sempre. Obrigado pela provisão financeira que ainda vai chegar, pelas portas de emprego que ainda vão se abrir, pelas oportunidades de negócio que ainda vão surgir na nossa vida. Obrigado pela cura que ainda vai se manifestar, pela saúde que ainda vai ser restaurada, pelos diagnósticos que ainda vão ser revertidos pelo teu poder sobrenatural hoje. Pai, obrigado porque a gratidão que expressamos agora está quebrando correntes espirituais, está desfazendo obras das trevas, está liberando anjos para agirem a nosso favor aqui. Obrigado porque quando agradecemos primeiro, antes de pedir, estamos demonstrando fé. Estamos declarando que confiamos em Ti, que cremos na Tua bondade incondicional sempre. Obrigado porque a gratidão é um sacrifício de louvor que agrada o Teu coração, que atrai a Tua presença, que move a Tua mão para agir poderosamente em nossa vida. Obrigado porque hoje será diferente, porque começamos com gratidão, porque escolhemos ver as bênçãos em vez dos problemas, porque decidimos confiar em vez de reclamar aqui. Obrigado porque Tu vais surpreender cada pessoa que fez esta oração, vais tocar de forma especial, vais responder de maneiras inesperadas, vais mostrar que és Deus fiel hoje. Obrigado porque a nossa gratidão não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Tu és, do Teu caráter imutável, da Tua fidelidade que permanece para sempre em nós. Obrigado porque podemos descansar sabendo que Tu tens o controle de tudo, que nada escapa à Tua soberania, que o Teu plano perfeito se cumprirá na nossa vida com certeza. Obrigado porque esta oração não termina aqui, mas continua no nosso coração ao longo do dia, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras de gratidão sempre. Senhor, obrigado porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque não existe ninguém como Tu, porque Tu és o único Deus verdadeiro e vivo. Obrigado porque o Teu amor por nós é incondicional, imensurável, eterno, porque nada pode nos separar desse amor que foi demonstrado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Obrigado porque podemos chamar-te de Pai, porque somos Teus filhos, porque temos acesso direto ao trono da graça, porque podemos falar contigo a qualquer momento do dia. Obrigado porque Tu ouves as nossas orações, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas, porque não há nada pequeno demais ou grande demais para Ti, Senhor nosso. Obrigado porque esta manhã é apenas o começo de um dia cheio das Tuas bênçãos, das Tuas surpresas, das Tuas manifestações de amor e poder na nossa vida prática agora. Obrigado porque vamos testemunhar a Tua bondade, vamos experimentar a Tua provisão, vamos sentir a Tua presença, vamos ver a Tua mão agindo de forma concreta hoje mesmo. Obrigado porque quando terminarmos este dia, teremos ainda mais motivos para agradecer, mais testemunhos para contar, mais razões para louvar o Teu santo nome para sempre. Obrigado porque Tu és fiel, porque as Tuas misericórdias se renovam cada manhã, porque grande é a Tua fidelidade sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Encerramento. Senhor, obrigado por nos ouvires nesta manhã, obrigado por estares presente aqui conosco, obrigado por cada palavra desta oração que subiu até o Teu trono como incenso agradável. Que a gratidão que expressamos agora permaneça em nossos corações ao longo de todo este dia, lembrando-nos constantemente das Tuas bênçãos, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Que possamos viver este dia com alegria verdadeira, com paz profunda, com esperança renovada, conscientes de que estamos sob a Tua graça imensurável e o Teu cuidado constante. Que cada decisão que tomarmos hoje seja guiada pela gratidão, que cada palavra que falarmos reflita um coração agradecido, que cada ação demonstre a nossa confiança plena em Ti. Obrigado por nunca nos abandonares, por caminhares conosco em cada momento, por seres o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos completamente. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador
e Redentor. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de uma forma especial, compartilha este vídeo com alguém que precisa começar o dia com gratidão. Escreve Amém nos comentários para que eu saiba que oraste comigo e para que possamos formar uma corrente de fé e gratidão. Inscreve-te neste canal e ativa as notificações para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e aproximar-te cada vez mais de Deus. Deixa nos comentários os teus pedidos de oração, pois acreditamos que Deus vai agir poderosamente na tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que o Espírito Santo te conduza em cada passo deste dia e que a presença do Pai Celestial te acompanhe agora e sempre. Vai em paz, vai com gratidão, vai com a certeza de que Deus está contigo. Amém e amém.